Vamos resolver as questões da prova do IMB Morumbi 2023, da área de medicina. Em um campeonato de futebol, o número de pontos dos 3 primeiros colocados forma uma progressão aritmética de razão menos 3. E o número de pontos do 4º, 5º e dos 6 colocados forma uma progressão aritmética de razão menos 2. Bom, então podemos escrever isso. A1, A1 menos 3, A1 menos 6. O A4 menos 2, que é o A5, e o A4 menos 4, que é o A6. Sabendo que a soma do número de pontos desses 6 primeiros colocados é 123, e que a diferença entre o número de pontos do primeiro e o número de pontos do 6º colocado é 18, então a diferença entre o número de pontos do terceiro e o número de pontos do 4º é... Bom, então podemos escrever aqui esse, 3A1. Aqui dá menos 9. 1, 2, 3, 3 a 4, 9 com 2, 11, com 4, 15, menos 15 igual a 123. Dividindo por 3, eu vou ter A1 mais A4, vai dar 46, que é 123 mais 15, dá 138, dividido por 3, 46. A diferença entre o número de pontos do primeiro e o número de pontos do 6º colocado é 18. Então, A1, o 6º é A4 menos 4, a diferença então é 18. Com isso, eu vou ter que A1 menos A4 é igual a 18 menos 4, que é 14. Então, aqui ficamos com um sistema de A1 e A4. Então, fazendo a soma deles, eu vou obter A1 mais A1, 2A1. Esse aqui vai cancelar e aqui vai dar 60. Com isso, eu vou ter que o A1 vale 30. A1 sendo 30, substituindo aqui, vamos ter 30 mais A4 igual a 46, então A4 é 16. Bom, então agora nós temos a seguinte sequência, né? 30, 27, 24, 16, 14 e 12. Eu quero então a diferença entre o número de pontos do terceiro e o do 4º. Então 24 menos 16. Então a resposta é 8. Diogo tem em sua casa uma estante com 12 livros de romance policial, 8 de aventuras e 5 de ficção científica. Ele quer escolher 6 livros para ler nas férias, sendo 3 de romance policial, 2 de aventura e 1 de ficção científica. O número de maneiras diferentes que Diogo tem para escolher esses livros são... Ora, então vamos fazer a combinação, né? Porque tanto faz ler o primeiro como o segundo ou o segundo como o primeiro. Então vai ser combinação dos 12 em grupos de 3, vezes princípio fundamental da contagem, o produto das possibilidades em cada etapa. Combinação de 8 em grupos de 2, que são 8 de aventuras, e eu vou escolher 2. E os 5 de ficção científica, e eu vou escolher 1. Então, isso aqui. Bom, no caso aqui eu fiz a conta, mas na prova tem essa resposta aqui. Então, não precisava fazer a conta. Em um posto de saúde foram atendidos 96 pacientes, entre adultos e crianças. Ora, então já podemos escrever que A mais C é igual a 96. Entre as crianças, 25% apresentavam sintomas de virose. E entre os adultos, essa incidência era de 15. Se o número de adultos e de crianças com virose era o mesmo, então o número total de pacientes com virose era... Então, eu vou fazer 15% de adultos é igual a 25% de crianças. Substituindo, então, a crianças por 96 menos A, vamos obter exatamente isso aqui. 25 passa para cá, fica 15 mais 25, 40% de A, que é igual a 25% de 96, que é 24. É 1/4, né? 25% é 1/4 de 96. Com isso, o A vai dar 60. 40% de 60 é 24. Ora, se o A é 60, substituindo aqui, vamos calcular que C vale 36. Bom, então agora vamos calcular quantas crianças têm virose, então, ou adultos, né? Tanto faz, porque é o mesmo número. Então, 15% de A, 15% de 69. Como as crianças, 25% de 36 também vai dar 9. Então, basta somar 9 mais 9, ou 2 vezes 9, igual a 18. A análise dos dados sobre 2 vírus diferentes A e B estavam circulando em uma cidade e constatou que, em determinado momento, a contaminação pelo vírus A começou a aumentar de acordo com essa função, log de x na base 2, e que a contaminação pelo vírus B começou a diminuir de acordo com a função g de x, que é meio elevado a x menos k.
onde K é maior que zero, f de x e g de x, o número de infectados em milhares, e x o número de semanas, entre 1 e 6. Sabe-se que na segunda semana haviam 1000 infectados com o vírus B, isto é, g de 2 igual a 1, porque é em milhares. Então, 1000 em milhares é 1. E que durante todo o período analisado, nenhum infectado era portador dos dois vírus. Nessas condições, na quarta semana, o número de infectados com o vírus A em relação ao número de infectados com o vírus B era. Bom, então vamos fazer o seguinte, g de 2 igual a meio elevado a 2 menos k. E isso vale 1. Bom, mas meio elevado a que número dá 1? É 0. Então 2 menos k vale 0 e com isso k vale 2. Bom, se o k vale 2, substituindo g de 2 elevado a meio é 2 menos k, porque o x vale 2. E isso é igual a 1. Daí, g de 4 vai ser meio elevado a 4 menos 2, pois k é 2. Daí eu vou ter meio elevado a 2 é igual a 1 quarto de milhares. Então, 1 quarto de milhares é 250. Então, daí, F4 vai ser log de 4 à base 2, que é quarta semana. Então, log de 4 à base 2 é 2 milhares, 2.000. Né? Então, aí eu vou ter 2.000 dividido por 1 quarto de 1000. Então, simplificando, vai dar 8. 8 vezes maior. No retângulo ABCD, de lados paralelos aos eixos ortogonais do sistema cartesiano, é intersectado nos pontos E e F pela reta R, de equação y igual a 3x mais 8 sobre 4. E nos pontos P e Q, pela reta S, de equação y igual a 2x menos 6 sobre 3. Sabendo que os pontos E, F, P e Q pertencem aos lados do retângulo, a área do triângulo EFP em unidades de áreas é igual a... Bom, vamos calcular então o x e o y de cada ponto. No caso do ponto F, eu já tenho que o y vale 8. Então, como é a interseção com a reta R, eu vou substituir 8 no lugar do y. Então, vamos ficar assim. E esse x vai ser o x do F, evidentemente. Então, fazendo essa continha, vamos obter x de F igual a 8. Então, esse aqui é o valor 8. Agora vamos para o E. Então, no caso do E, eu não tenho o valor do Y, mas eu tenho o valor do X, que é 4. Então, substituindo, Y de E vai ser 3 vezes 4 mais 8 sobre 4, que vai dar 5. Então, esse Y aqui vale 5. Agora vamos para o P. O P está com a reta S. Então, este valor aqui de Y é o 2. Então, eu vou substituir 2 no lugar do Y. Daí eu vou achar o x de P. Então, fazendo essa continha aí, vamos obter x de P igual a 6. Então, esse valor aqui é 6. Então, agora eu já tenho os pontos F, que é 8 com 8, o ponto E, que é 4 com 5, e o ponto P, que é 6 com 2. Então, eu vou aplicar a fórmula da área de um triângulo, conhecido os 3 pontos. Então, meio os 3 vértices. Meio vezes o determinante disso aqui. Coloco os 3 pontos aqui e aqui eu repito o primeiro aqui. Logo, A vai ser igual a meio vezes, aí faço 48, 30 vezes 8, 4 vezes 8, 32, mais 16, 48, mais 30, 78. Menos, aí dá 8 com 48, 56. 56 com 40 vai dar 96. Fazendo essa conta aí, vamos obter menos 18, mas como é um módulo, então é 18. Daí meio vezes 18 é 9.